Começa agora o Chão e Paz, o seu programa do bem. Confira os destaques desta edição. Os projetos de inclusão social da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora transformam a vida de toda a comunidade. A cobertura da caminhada penitencial, que chegou aos 30 anos. Depoimentos de veteranos, jovens e sacerdotes que participam dessa demonstração de fé. E ainda um bate-papo com a escritora Denise Gomes Dias, autora de um livro que traz reflexões sobre passagens bíblicas. O Chão e Paz está no ar. As reflexões da professora e escritora Denise Gomes Dias sobre o livro sagrado se transformaram após 11 anos no livro O Reino das Pequenas Coisas. E foi sobre esta obra que eu conversei com a autora. Confira! Hoje o nosso bate-papo é com a professora da Universidade do Estado da Bahia e escritora Denise Gomes Dias, ela que é autora deste livro O Reino das Pequenas Coisas. Professora, seja bem-vinda ao Chão e Paz. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada a você por esse convite tão gentil e amável para compartilhar essas pequenas ideias sobre a Palavra de Deus, né? Essas leituras sobre a Palavra de Deus. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você explicasse para quem está em casa como é que essa obra é construída, o que é que o leitor encontra quando folheia aqui as páginas desse livro. Bem, como ela é construída, ela é uma construção despretensiosa, né? Uma leitura de alguém que sentiu sede e procurou uma fonte, né? E fui aos textos bíblicos apenas para lê-los e sentir aquilo que eles podiam evocar, né? E transformei essas leituras pessoais em algo para compartilhar para o público, para as pessoas, né? Que sentissem também as paisagens, as ideias, né? Sobre diversas cenas bíblicas, né? Uma leitura despretensiosa, digamos assim. E gerou esse resultado tão bacana, né? No primeiro capítulo desse livro, você fala que fez uma releitura, você iniciou uma releitura da Bíblia, dos Evangelhos, para conhecer Jesus Cristo. E o que você percebeu após essas releituras? Veja bem, a primeira coisa é que reler os Evangelhos, né? Voltar a eles numa postura de calma, de serenidade, isso também muda o seu tempo interno. A sua percepção do mundo, sobre as coisas do mundo e o tempo, principalmente o tempo, né? Hoje há uma pressão muito grande, né? Para que o nosso tempo seja acelerado. E essa leitura calma, né? Compassada do texto bíblico, dos evangelhos, da vida, da trajetória de Jesus, isso lhe faz também silenciar um pouco, reduzir um pouco esse afã por fazer muitas coisas, né? E por realizar muitas coisas e para ser um pouco mais, né? Prestando atenção em cada detalhe das cenas, né? Então foram muitas leituras. Eu digo que eu comecei esse caminho há uns 11 anos, em ler e reler os evangelhos, e até hoje eu estou. Então aqui nesse livro tem parte dessa caminhada, né? Então eu posso dizer que ler dessa forma, participando das cenas, né? Às vezes eu me sentia ali, fazer esse exercício de meditação, me sentindo ali no meio daquelas pessoas no monte, ouvindo Jesus Cristo, né? Sofrendo com o final da vida dele, a despedida dele, me alegando com a ressurreição, enfim, procurei viver essas cenas, né? Então aqui tem um pouco dessa trajetória apenas, né? Dessa parada para olhar os evangelhos de uma forma mais aproximada, não como um discurso, né? Que é um risco e uma perda, né? Você vê o evangelho como um discurso e senti-lo, não é? E agora compartilhando com quem quiser, não é? Sentir um pouco também dessa experiência. É interessante você falar isso porque a cada vez que a gente lê o Evangelho, a Bíblia, os Evangelhos, né, de modo geral, a gente percebe alguma coisa diferente que a gente não tinha visto antes. Sim, isso, claro. Você passou por isso também, certamente, né? Sim. Né? Tem algumas cenas que eu falo aqui, como da mulher que tinha um fluxo de sangue, que é uma história bem conhecida, né? Então eu fiquei meio que imaginando, né, aquele esforço para ela chegar até Jesus, né, tocá-lo apenas, né? Enfim, é perceber na detalhes da cena principal, né? A gente é hoje instado a ver sempre o todo, o global, o mundial, né? E a gente perde essa sintonia fina com as pessoas e com a palavra de Deus, né? De perceber o detalhe, que é no detalhe que tem a mensagem para cada um, né? A paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Pau da Lima, conta atualmente com 5 projetos sociais que atendem a toda a comunidade. A repórter Sara Gomes esteve lá e traz agora mais informações. A sala, repleta de jovens com idades entre 17 e 24 anos, é um belo exemplo de uma paróquia preocupada com a comunidade.
Aqui, através da Escola Social Varejista, 100 meninos e meninas estão sendo preparados para ingressar no mercado de trabalho. O objetivo da Escola Social do Varejo é qualificar os jovens para o mercado de trabalho varejista, para trabalhar em lojas, trabalhar como repositor, como caixa, como estoquista, mas a gente faz um projeto de liderança no varejo, de tornar futuros líderes. A gente diz para o jovem que ele não vai entrar no mercado já como líder, mas ele tem toda a bagagem para isso. A iniciativa oferece as disciplinas de desenvolvimento pessoal e social, contexto das relações do varejo e tecnologia da informação e comunicação. Além disso, os participantes recebem um certificado pela Universidade Estadual do Ceará com a carga horária de 300 horas, o que corresponde a um curso de extensão universitária. Eu espero exatamente o que eles oferecem, né? Uma qualificação profissional, no qual vai posteriormente nos dar a possibilidade de uma entrevista no mercado de trabalho. Então eu vi como uma grande oportunidade para poder estar me qualificando e abracei essa oportunidade e estou aqui. Olha, eu espero, assim como todos os jovens aqui, sair qualificados, com os nossos certificados, é claro, em frente com os nossos empregos, né? É o que nós mais aguardamos no momento. Além desses projetos, a paróquia conta com o clube de futebol, o Recanto da Saúde e o sopão comunitário, distribuído às terças e sextas. A nossa paróquia ela sempre teve um histórico de um trabalho social. Atualmente funciona o trabalho do sopão comunitário, que atende muitas famílias de Pau da Lima, Sussuarana e adjacências. Esse projeto ajuda muitas famílias necessitadas, e, em modo especial, as pessoas que moram na rua. Nós temos muitas pessoas que moram nas ruas e essa alimentação ajuda no combate à tuberculose e doenças que estão aí de volta, porque a tuberculose é fruto também da fome. Para a preparação e distribuição da sopa, a paróquia conta com auxílio de 4 voluntárias. Uma delas é Marlene Lucena, que se dedica semanalmente. Nós temos em média umas 20 famílias. Infelizmente a gente não dá mais porque às vezes dificulta um pouco, porque vem o pessoal, vem até gente de Colina Azul aí da Baixada. São pessoas necessitadas mesmo, né? Quando não tem coisa, fico esperando para vir pegar a sopa terça e sexta. Ainda no território da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, os pais e mães contam com a creche escola Menino do Dedo Verde. O conto relata uma mudança no bairro, na cidade. E aí nós colocamos esse nome também com esse objetivo de sermos essa presença de mediadora, de haver essa transformação. E isso hoje a gente constata, depois de 26 anos de creche, que há uma transformação. Sob os cuidados das Irmãs Medianeiras da Paz. Em 87, nós chegamos aqui no bairro de Pau da Lima, né, que outra era Pau da Lima, e vendo as necessidades do bairro, muitas crianças pequenas, não tinha escola. Nós somos a primeira creche que abrimos aqui no bairro de Jardim Cajazeiras, e por essa necessidade, a maioria era filhos de detentos, mães faxineiras, lavadeiras, e nós descemos bastante as baixadas e então começamos aqui. Na creche funciona também um espaço para os adolescentes. Atualmente, cerca de 45 meninos e meninas têm atividades gratuitas. Na segunda e na quarta, o projeto ele funciona com atividades recreativas, né, com jogos, com dinâmicas, né, um pouco de reforço também escolar com esses adolescentes. E na terça e na quinta funciona a aula de karatê, né? Nós temos um professor voluntário que ele vem à escola ajudar esses adolescentes também nessa dimensão da atividade física. Então, uma paróquia, do porte dessa paróquia, Nossa Senhora Auxiliadora, presente num bairro como este, ela tem que buscar parcerias para a promoção de nossos jovens e nossos adolescentes, para que tenhamos, no futuro, um bairro mais de paz e com mais profissionais. A presença da figura feminina na Bíblia tem lugar especial na obra da escritora Denise Gomes Dias. Veja só, em uma das passagens também, dos capítulos do seu livro, você fala também sobre o papel da mulher, né, em algumas passagens. O que você conclui, o que você percebeu após essa reflexão? A sutileza, né? Geralmente quando as cenas em que eu trato das mulheres como essa do milagre,
como o jantar em Betânia, né? A crônica se chama Vasos de Alabastro. Por um lado, da sutileza da mulher, da persistência em conseguir o seu milagre, né? E a sua aproximação, né? Na direção do Mestre, na diferença que isso fez no entorno, né? Como aliviar o cansaço do Filho de Deus, né? Por exemplo, né? Derramando, né? Sobre ele aquele bálsamo precioso, né? Então, essa determinação feminina, né? A diferença que isso faz, a persistência até conseguir o seu milagre, né? E, por outro lado, a generosidade do Salvador em permitir que essas mulheres, né, que tinham uma condição terrível na época, que elas se achegassem, chegassem até ele e conseguissem, né, aquilo que estavam buscando, né? E Deus sabe o que foi feito, né? A repercussão que isso teve na vida delas e das suas famílias, enfim. E no seu exercício, né, que durou aí 11 anos, como você contou pra gente, para chegar até esse resultado final aqui, que é esse livro, você certamente também teve momentos de oração a partir dessa experiência, né? Sim, como foi isso? Sim. Veja bem, acho que todo leitor da Bíblia, leitor persistente, né, sabe que ali a gente se encontra na Bíblia, né? Você tem ali os vales, as tristezas, as angústias, mas também você tem, né, os momentos de alegria, enfim, todas as dimensões da existência humana estão ali, né? E nos evangelhos isso é, acho que, maximizado ainda, né? E o tempo em que eu persisti mais nessas meditações foi um tempo em que eu sofri, por exemplo, perdas, que tive agravos de saúde, e por isso eu tive o tempo, né? Um tempo para pensar um pouco mais sobre essas coisas, né? Então, eu diria que essa trajetória, ela é a trajetória de todo mundo, né? Uns se traduzem de uma forma, outros de outra, uns escrevem, né? Uns cantam, né? Uns ficam em silêncio, uns vão para a sala de aula, vêm para a televisão, né? É a trajetória de cada um. Mas essa aproximação ao texto sagrado, ela sempre brota de alguma forma, né? Na vida cotidiana das pessoas. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu escapei. Respondeu, inclusive, só para deixar claro também, porque você é professora, né, da Universidade do Estado da Bahia, mas isso não é uma experiência acadêmica, né, como a gente conversou anteriormente. Não. Nunca foi. Isso aqui é de um coração para outros corações, né? Aqui tem... eu compartilho a experiência da perda de um cachorro maravilhoso, meu amigo Lorde, né? Aqui eu falo de como é difícil a gente voltar pelos mesmos caminhos, né? A gente aprende muito sobre as idas, mas pouco sobre os regressos. É uma pessoa abrindo o coração para outras pessoas, né? Que não tem nada a ver com a professora, né? Com a escritora de coisas acadêmicas, não, né? Totalmente, tanto que esse não foi um livro que eu sentei para escrever, né? Ele foi nascendo dessas experiências da vida, de muitas alegrias, de algumas tristezas, de encontros, desencontros, idas, regressos, né? Ele foi nascendo aos poucos, né? Já que a gente está falando de uma forma muito natural e pessoal até de leitura da Bíblia, você daria algum conselho para quem está em casa assistindo sobre como explorar, digamos assim, a Bíblia em termos de conhecimento e oração também? Sim. Bom, eu diria que a Bíblia não é um discurso, os evangelhos não são um discurso, né? Eles miram no coração das pessoas. E para que essa mensagem alcance o coração, você precisa de tempo. Não é pelo WhatsApp e pelas engenhocas, né, eletrônicas que a gente tem essa possibilidade, eu acho, né? Eu gosto do livro de papel, eu gosto da Bíblia de papel, tenho uma relação pessoal, íntima com a minha Bíblia, por exemplo, né? E eu acho que é importante que a gente recorra à palavra de Deus para nos acompanhar, né? Seja qual for o momento, para nos acompanhar. A Bíblia tem essa importância na minha vida, né? Então, eu tenho lá o meu livrinho, a minha Bíblia do meu lado, né? E vou até ela com calma, né? Então, assim, 5 minutos por dia não é nada, né? Seja de manhã ou à noite, antes de deitar, para ler um salmo, né? Ler uma passagem do Evangelho, independentemente da religião de cada um, né? Então, às vezes a gente pega essas frases prontas, né? Recorta e fica ostentando nas mídias como se fosse uma coisa do outro mundo. Aí você vê Jesus Cristo e diz: pare, olhe para os lírios do campo, olhe para as aves do céu, né? Veja como elas são belas e não fizeram nada para serem belas, assim, é apenas a graça suprema do Pai, né? Então, eu acho que tem tesouros maravilhosos e que estão lá à disposição de qualquer pessoa, né?
Nesta última parte do meu bate-papo sobre o livro O Reino das Pequenas Coisas, a autora reflete sobre o tempo e a capacidade de concentração nas leituras e orações. E você falar sobre tempo nessa nossa conjuntura em que todo mundo está sempre muito apressado e sempre conectado, hiperconectado. Isso. É interessante, porque a gente sabe que existem ferramentas tecnológicas que nos ajudam também a estar em oração. Até, inclusive, para ler a Bíblia, né? Pelo celular, aplicativos, enfim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o papel tem o seu lugar, né? Para a gente poder ler com calma, em silêncio também ali, né? Reservado. Isso, fazer as anotações. Eu sou uma pessoa desse tempo. A gente está falando de tempo em várias acepções, né? Eu também uso, por exemplo, quando estou viajando, não tenho a chance de estar com a minha Bíblia, que é bem pesada, eu uso um aplicativo para ler meditações, né? Então, assim, há um espaço para todas as coisas na vida da gente, né? O importante é o equilíbrio. O que a gente não pode é deixar um tesouro desse se perder, né? Porque a gente está sempre muito ocupado com tantas outras coisas, né? E a gente, falando sobre a sua relação com esse tipo de literatura, com a literatura voltada para o religioso, para o sagrado, como é que é essa sua experiência como leitora? Sim. Eu leio muito, né? Por dever de ofício, né? E eu gosto, digamos assim, eu não sento nas rodas para debater sobre a Bíblia, se a túnica está listrada ou se era lisa, né? Se o manto era assim. Eu não tenho interesse por essas discussões mais. Já tive no passado, mas agora eu quero fruir, né? Então, a literatura que me dá um suporte para isso, né? Ler um pouco sobre o cenário da época, né? Sobre a conjuntura social, sobre a história, tudo isso enriquece o nosso olhar, né? Mas o primeiro movimento é sempre o da contemplação, né? Isso sempre antes. Depois vem esse suporte sobre a história, as questões, o olhar teológico, né? As outras contribuições que podem clarear alguns pontos, né? Sobre a história, sobre as sociedades, sobre aquelas misturas, aquele caldeirão, né? Cultural da época, né? Então, tudo que me ajuda a compreender melhor no contexto histórico, social, antropológico, eu gosto de ler. Mas primeiro, somente eu, né? O texto e a intermediação do espírito, né? Então, como é que você se sentiu depois de ver esse trabalho pronto, disponível para leituras de outras pessoas, de outros corações, como você gosta de falar? Qual foi a sua sensação? Eu me senti como se reunindo amigos para contar, né? Novidades, né? Porque é uma face de mim que as pessoas, de modo geral, não conheciam, né? Conhecem a professora, mas não essa pessoa que apenas se debruça sobre o texto sagrado, tem algumas impressões e compartilha isso, né? Então, foi uma sensação muito boa e eu só espero que as pessoas gostem, se sintam bem convidadas para essa reunião de amigos, como eu estou chamando assim. E você acha que podem surgir novos trabalhos a partir dessa experiência? Quem sabe, né? Eu sigo caminhando, lendo, observando. Vamos ver o que Deus reserva, né, para esse caminho de escrever esse tipo de textos, né? Mas não há nenhum plano, não. Deixar fluir naturalmente, Isso, né? naturalmente. Então a gente vai ficar aguardando para ver se sai mais algum livro. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação, professora, aqui no Chão em Paz. Parabéns pelo trabalho. Obrigada a você. Espero que gostem, então, da leitura. São 30 anos de reflexões sobre os temas da campanha da fraternidade e de penitência. A partir de agora, você fica sabendo como foi a caminhada penitencial deste ano. Confira! A caminhada penitencial completou em 2015 30 anos de demonstração de fé pelas ruas de Salvador. Na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, os fiéis participaram da celebração eucarística presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Ao fim da missa, o celebrante conduziu o carregamento da cruz diante do altar. Com 6 metros de comprimento e 3 de largura, o símbolo da salvação da humanidade foi tocado por todos os que podiam alcançá-lo. E foi assim durante todo o trajeto da procissão, que seguiu rumo à Basílica do Bonfim, tendo como inspiração o tema da campanha da fraternidade deste ano: Fraternidade, Igreja e Sociedade. Dentro do tema da campanha da fraternidade, queremos ir ao encontro de quem está mais longe, precisando de uma palavra amiga,
de um gesto de carinho, de uma ajuda econômica. Vai ser esse o nosso compromisso dessa Páscoa de 2015. Durante o percurso, 5 trios animaram a multidão, que teve a oportunidade de participar da missa em 3 igrejas este ano. E essa não foi a única novidade da 30ª Caminhada Penitencial. Esse ano nós tivemos 3 missas simultâneas e vai culminar agora na Colina Sagrada com a missa às 11 horas da manhã, comemorando os 30 anos da Caminhada Penitencial em Salvador. A nossa proposta foi justamente trazer uma nova cruz, essa cruz comemorativa, e acima de tudo, esse ano também acrescentamos mais um carro de som na suburbana, porque a demanda lá cresceu muito grande. Eu acredito que com essa novidade de um carro de som, um trio elétrico, a gente atende uma necessidade que era uma necessidade que o povo já pedia há muito tempo. No caminho, milhares de pessoas se uniram em penitência. Crianças, idosos, jovens e gente com dificuldade de locomoção. Nada era empecilho para vivenciar essa experiência de fé. Ali estavam irmãos abraçados em Cristo, cada um deles com uma motivação especial para estar ali. Queremos paz e sossego de espírito para todos. Para esta senhora, subir a Colina Sagrada foi um sacrifício, mas o esforço valeu a pena. Não foi assim, dizer que eu subi de um pique, não. Inclusive eu vim cortando ali o caminho e cheguei aqui. Não, acho não. Tudo que está com fé, né? A gente está com fé, com amor. Deus faz tanto por nós. Penitenciar-se é desejar Deus com o próprio corpo e com a própria vida. É reconhecer que precisamos de Deus e por isso precisamos reconhecer que somos pecadores. A penitência, na verdade, é uma graça que nós alcançamos a partir do nosso esforço na direção de Deus. Penitência é proximidade da nossa alma com Deus através do sacrifício. O sentido profundo da caminhada penitencial explica a permanência dessa tradição por 3 décadas. Muitos dos fiéis que acordaram cedo no 3º domingo da Quaresma fazem parte dessa história. Todo ano eu venho. Enquanto vida eu tiver, eu estarei aqui. Há quanto tempo a senhora participa? Desde que começou, entendeu? Enquanto eu tiver vida e força, eu virei. Para mim, é uma experiência de vida, né? É a ressurreição e estar perto junto com Deus, né? Uma caminhada dessa faz as comunidades verem a multidão que estão na rua querendo viver esse momento, esses 40 dias, para depois vir a ressurreição. Isso é muito importante, despertar o espírito da Quaresma, do caminhar, da penitência para as nossas comunidades. Frei Lucas, ele dizia que o jovem é quem renova a igreja. Então, o jovem tem que estar inserido em todo o conteúdo, o contexto da Igreja Católica para fazer sempre essa renovação anual. Eu acho que esse conselho que ele nos deu há anos atrás é válido para todos os momentos e que o jovem é a renovação da igreja. Então, a importância de um jovem caminhando com a igreja, nos trabalhos da igreja, é de fundamental importância. No caminho, uma parada para mais um gesto de amor, a doação de alimentos para as obras sociais Irmã Dulce. Entre os itens arrecadados, arroz, açúcar, farinha de trigo, feijão e outros alimentos não perecíveis. Mais de 3 toneladas de produtos foram recebidas durante a caminhada penitencial. A atividade terminou na Basílica do Bonfim, onde Dom Murilo Krieger deu a bênção final. Em frente ao templo, os fiéis colocaram as 2 cruzes que carregaram durante a procissão. E ali, mais uma vez, entregaram a Deus suas orações, cheios de esperança e devoção. O Chão e Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chaoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de encontrar mais informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.